Muito bem, estamos de volta com o Jornal da Hits, edição desta sexta-feira. Esse final de semana, como a gente comentou aqui, vamos ter a Feira do Livro. A abertura é hoje, 18 horas, 18h30 ali na Praça do Barão. Final de semana tem muitas atrações, tem sessão de autógrafos e tudo mais. E a gente está recebendo um desses autores aqui hoje no Jornal da Hits, que é o Zilo Moraes, acompanhado aqui do César Brits. Dá um bom dia para eles. Tudo bem, Zilo? Como é que tá? Tudo bem, França? Prazer te receber. O prazer é meu, quero dar bom dia assim a todos os ouvintes e agradecer a oportunidade aqui de falar. Vamos conhecer um pouquinho mais do teu trabalho daqui a pouquinho. César, tudo bem? Tudo tranquilo. Prazer te receber também. Olha só, o Zilo, ele tem uma história muito interessante. Tá lançando. Esse é o primeiro livro? Primeiro livro. Zilo Moraes. Tu é escritor, obviamente, porque já tem o teu livro já à venda. Inclusive já está disponível à venda de livro ou será lançado na feira? Será lançado na feira agora domingo às 19 horas e depois então estará disponível para aqueles que desejarem adquirir o livro. Chama O Último Caminhoneiro. O Último Caminhoneiro. Primeiro conta um pouquinho da tua trajetória aí, Zilo. Qual é a tua atividade principal? Então, a minha atividade principal é mestre de obras. Muitas pessoas me perguntam se eu já fui caminhoneiro ou sou caminhoneiro, porque a história é de um caminhoneiro, nada a ver com a minha profissão. Olha só. Mas essa história, então, eu vou contar um pouquinho. Claro, vamos lá. Como ela surgiu. Isso faz uns 20 e poucos anos atrás, eu era bem mais jovem do que agora. Sim. Então, eu estava lá numa ocasião pensando numa história e me veio uma história na cabeça sobre um pai e um filho, que o filho ele não conhecia bem o seu pai, mas o pai era um grande homem respeitado, mas o filho não tinha esse conhecimento de quem era o pai dele. O pai dele era caminhoneiro, justamente pela ausência de ser um caminhoneiro, esse filho não conhecia e se tornou um rebelde contra este pai. Ah, entendi. Aí forçosamente então eles tiveram que, por uma situação que houve, viajar juntos. E aí então ele começa a conhecer o verdadeiro pai. Conhecer o pai, a atividade e tudo mais. Que interessante, né? Essa é uma história que deve acontecer com frequência. Afinal de contas é um dos grandes dilemas aí do ser humano, né? É aquela coisa de ficar distante dos filhos em função da atividade profissional. Esse é um dos grandes problemas, eu diria aí, né? Que os pais se enfrentam, mães, enfim. E esse livro durou... quanto tempo tu demoraste para terminar ele, para construir? Então, a ideia de fazer esse livro já é bem antiga, como já disse. Mas aí, ultimamente, eu comecei a ter a vontade de escrever mais ainda. Aí o César aqui me deu bastante apoio. Quando ele voltou para a cidade, eu pensei, eu vou falar com o César para escrever um livro. Aí lá, uma certa ocasião, nós se reunimos numa reunião. E aí, então, tive coragem e fui falar com o homem. E aí, então, ele me deu um maior apoio. Aí eu disse para ele, não, porque eu achava que para ser um escritor, tu tinha que escrever muito bem. E aí, por isso, me travou. Mas ele disse, não, isso nós ajeitamos, porque tem o revisor, e aí ele vai ajeitar. Isso não é problema para escrever o livro. O importante é ter uma história para contar. Sim. E aí, esse mesmo dia à tarde, eu comecei a escrever. Que interessante, né? E o que, porque assim, eu sou editor de livro já há 30 anos, né? Sim. E até um dos meus primeiros livros que eu escrevi, que eu publiquei, foi do Ricardo Duarte, foi do Tubino, né? Foi do Cabo Deco. Então eu já tinha uma história aqui uruguaiana quando eu morei aqui. E depois eu fui a Porto Alegre e agora quando eu voltei, o Asilo já era meu amigo daquela época, né? Ele veio me falar. E aí quando ele falou para mim, pois é, eu tô travado, aí eu lembrei da minha história, porque desde criança eu sempre quis ser escritor, o meu sonho é ser escritor, assim, né? E aí quando eu tinha uns 12 anos eu escrevi um livro, assim, uma máquina de escrever ainda, aquela coisa toda, né? Que até eu conto isso. Só 2 amigos leram, assim, um por obrigação, porque eu obriguei que ele tinha que ler, né? E só que o que aconteceu? E aí que eu acho que eu criei esse link com o Zilo, apesar de já termos sido amigos, que quando eu estava na escola, no ensino médio, eu recebi uma crítica muito dolorosa da professora numa redação e aquilo me bloqueou, sabe? Olha só. E aí eu não conseguia mais escrever, houve esse bloqueio, né? Por isso que eu acho assim, que é importante a gente nunca desmerecer o trabalho de ninguém, a escrita de ninguém, sabe? A gente tem que
Mesmo que a pessoa recém está começando, a gente tem que incentivar que a pessoa continue, né? Sem dúvida. E aí eu só voltei a escrever depois, 20 anos depois, quando, apesar de trabalhar com publicação de livro, revista, jornal, eu não me animava a escrever. E eu só fui depois quando eu fui fazer, então, a faculdade de jornalismo, que aí eu voltei a escrever e aí me empolguei, né? Então, quando ele falou isso, eu disse, não, eu tenho que dar uma força pro Zilo, porque eu já sei o que é isso, ter esse bloqueio, né? Às vezes é uma coisa que põe na cabeça que não tem nada a ver. Sim. E aí eu motivei ele e disse, não, escreve e depois a gente vê o que vai fazer, né? E aí ele começou a escrever, e eu achei legal porque ele escreveu no celular. Ah, foi no bloco de notas ali? Isso, foi no bloco de notas. Enquanto preparava a obra ali... No mais fins de semana, os domingos de tarde, tem tempo para família e coisa e tal, nós temos outras atividades também. E aí, nos domingos à tarde, eu tirava um tempinho para escrever, e aí foi indo. Ficou mais fácil até de mandar. E como é que é? Terminou e depois enviou para o César ou ia terminando algumas partes e enviando? Como é que é? Não, eu disse para o César, daqui a um ano eu te trago o livro. Mas não foi esse tempo. Eu comecei a escrever quando eu estava bem adiantado, já eu levei para ele para dar uma olhada. Aí ele me deu umas ideias boas e eu fui aprimorando aqui e ali, porque a gente não é escritor, não sabe como fazer. Claro. Isso levou... Foi há 4 anos atrás, praticamente, que eu comecei, parei, comecei de novo e aí temos aí agora. O que tu achou dessa história, César? O que tu achou da história em si? Aí que tá, mais um link. Por exemplo, eu falo, não é me autopromovendo, mas eu tô contando porque houve essa conexão. Que a história era de um filho que não conhecia o pai, porque o pai, em função do trabalho, era muito ausente, né? E aí o meu pai também foi assim, meu pai trabalha com rádio já desde a década de 60, assim, Sim. né? E ele trabalhou muito, até hoje ele trabalha ainda com rádio, né? Ele dá manutenção em rádio, a parte técnica, né? Sim. Transmissão, essas coisas tudo. E ele trabalhava muito, assim, então os momentos que eu tinha com ele na infância, eu me lembro bem, assim, eram os momentos quando ele me levava pro rádio. Sabe? Quando eu tava com ele junto lá, puxando o fio. Sabe aquele guri que puxava o fio do microfone do locutor? Cabo Man. Do Cabo Man lá, não, era eu lá, né? Então eram os momentos felizes que eu tinha com meu pai, trabalhando assim. E aí puxa, essa história tem muito a ver comigo, embora a profissão diferente, né? Então, quando eu comecei a ler, eu disse, não, tem que ser publicado. E aí, claro, a gente se empenhou, né? E Zilo, como é que surgiu essa ideia desse ambiente profissional do caminhoneiro, que também tem um público vasto aqui em Uruguaiana, né? Uma cidade que tem muitas famílias que vivem do transporte. Como que surgiu essa ideia e qual que era o teu contato com essa área? Se tinha algum, né? Sim, tinha sim. Eu, quando era jovem, já trabalhava na construção civil, desde os 13 anos de trabalho, meu pai era mestre de obras também. Eu tenho um tio meu que é caminhoneiro. E todos os meus primos estavam seguindo essa linha. E o meu sonho era ser caminhoneiro como eles. Devido à circunstância, eu não pude seguir isso aí. Mas eu já tinha ideia como é que funcionava a vida do caminhoneiro. Então, acho que foi por aí que surgiu a ideia. Que bacana, cara. Lançamento nesse final de semana, domingo, O Último Caminhoneiro. Tá na tela aí já a capa do livro, do Zilo, marcado para as 19 horas. Vai ter uma sessão de autógrafos ali. 19 horas, domingo, sessão de autógrafos lá na Feira do Livro. Na Feira do Livro, na Praça Barão do Rio E Branco. o César tem um outro lançamento para falar aqui pra gente, que é um livro, inclusive, que eu já tenho esse livro. É Se mesmo? eu soubesse, eu tinha trazido ele para autografar aqui. Pô, Que é um livro em portunhol, França. Né? É um livro em portunhol. Isso é uma iniciativa de um grupo que nós temos ali do Sesc. Até o Fabrício apoiou muito ali do Sesc a publicação dessa obra, porque nós fizemos um curso de escrita em portunhol. Porque o que nós falamos aqui é o portunhol. Sim. É muito comum nós falarmos o portunhol aqui, já é meio que Muito. natural, né? Só que nós não tínhamos nada escrito, né? Nada escrito em portunhol ainda, né? Então foi a possibilidade que nós tivemos de publicar um livro em portunhol. E até nós lançamos já esse livro no Sesc, mas agora nós fomos convidados para lançar na feira, que nós não tínhamos lançado ainda na feira. Olha só. Então vai ser quarta-feira agora, às 19 horas também. como é que chama o livro? Os Dois Lados da Ponte, portunhol, por suposto que sim. Bonito? Eu queria um trechinho só pra gente ter uma ideia de como é feito isso na escrita, né? O portunhol falado é uma coisa, mano. Escrito eu nunca vi. O Dagoberto Vilhalba já é saudoso, já é falecido. A Covid, infelizmente, levou ele. É uma pessoa maravilhosa. E ele que era o líder da turma aí, né? Ele que tomava iniciativa em tudo. E aí ele escreveu um poema que eu acho muito lindo, que é em portunhol. Eu vou ler um trechinho, pode ser? Claro que sim. O nome do poema, inclusive, é o nome do livro, é Os Dois Lados da Ponte. Diz assim, ó: numa ponte de homenagens, faça história com muito gosto.
trazendo 2 personagens, os generais Vargas e Justo. Echa la puente e la integración, os idiomas se deram as manos, 2 pátrias e 2 hermanos e um solo coração. Passam ciclistas, motos, peatones, passam produtos, coches e caminhões. Só não passa mais o trem, que passou ali também, via Brasil e Argentina, apitando em cada esquina e seguindo mais além. Tal puente internacional, se olhando no espelho do rio, se enfeita de pôr do sol, se faz símbolo e relicário, palavras del dicionário, por suposto, portunhol. Que bacana. Cara. Bonito, né? Bonito, muito bacana mesmo. E o livro é assim, ele tem contos, tem poemas, tem crônicas, tudo escrito assim em espanhol, em portunhol. Interessante, né? A gente que faz parte dessa integração, né? Tá lá em Libres, está aqui em Uruguaiana, tem atividades, tem amigos, famílias que se entrelaçam, né? Brasileiras que vão e vêm, enfim, essa história aí, essa mescla. Não, o engraçado é que aqui, né, e eu não sou daqui de Uruguaiana, mas vivo aqui há mais de 20 anos, o pessoal tem essa realidade de que nenhum dos lados se preocupa em aprender a falar o outro lado direito, né? Isso é notável. Ninguém vou estudar espanhol. São poucos os que realmente aprendem a falar o espanhol. E o argentino muito menos, né? O argentino querendo menos preocupado ainda com isso. Falar português é mais difícil ainda. Então o portunhol acaba sendo um meio termo, que é isso que eles trazem no livro, né? De vez em quando a gente usa umas palavras e mistura, e de vez em quando não está usando, está mantendo o nosso português. Está no nosso vocabulário. Da fronteira, né? Há muitas expressões. E a língua é viva, né, França? Com o tempo, ela vai mudando mesmo. Ela vai, se nós formos ver, o português veio do latim, né? Imagina. Porque é por causa dessas mudanças, exatamente dessas mudanças, né? Que a língua sofre durante o tempo. Necessidade, influências, enfim, tudo isso. César, obrigado pela visita. Eu que agradeço. Muito obrigado mesmo. Zilo Moraes também, cara, parabéns. Prazer te conhecer. Sucesso aí no Último Caminhoneiro. Tô curioso para ver isso aí, vou lá. Obrigado. Aliás, os 2 livros, estou bem curioso aí para ver. São opções que a turma que está nos acompanhando terá lá na Feira do Livro, 45ª, aqui em Uruguaiana. Começa hoje, 18h30, ali com a abertura, e segue amanhã, domingo, vai até o dia 4 de dezembro. E tem muita opção bacana para a gente ler, aprender, se divertir. São horas de lazer. Vale a pena. Tem o jornal com a programação. Tá é verdade. Sim, o jornal está sendo distribuído Sim, gratuitamente. sim, gratuitamente. Vai estar durante a feira também. O verso tem um mapa da praça aqui com as alamedas. Todas divididas aqui. E suas homenagens também nas alamedas. A Alameda Marcelo Ribeiro, a Alameda Emerson Ortiz, Eleonora Medeiros, também Jaci Vitorino e Davi Coimbra. Davi Coimbra também tá lá. Homenageado. O palco, como o França falou, Bebeto Alves, né? O palco de Bebeto show. Alves. Quem é o patrono? É o professor Dagoberto Alvim. Roberto. Justíssimo, né? Justíssimo mesmo. Porque eu fiquei muito feliz quando foi feita a escolha. Legal, né, cara? Cara que ama Uruguaiana, né? E a programação tem que ser num jornal assim mesmo, porque né? Porque é bem vasta, né? É impressionante. Shows, a quantidade danças, de pintura, livros, revistas, tem de tudo. Eu acho que essa feira, ela resgata a boa e velha feira, né? Que durante um tempo aí ficou comprometida pela Covid, teve também outros problemas aí, mas agora está aí no auge de novo. Baita pedida para o final de semana, momentos de lazer com a família, levar as crianças, os filhos, os amigos, tomar um chimarrão e conversar com essas figuras aqui, que constroem a nossa literatura. Muito legal mesmo. César, o nosso abraço também pro Giba, né? O Giba é o xerife, que é o xerife, né? Verdade. Segue essa... Eu tenho uma história com o pai do Giba. Sim. O pai do Giba era meu vizinho ali na Duque. Lembra que eles tinham o Mundo dos Livros ali na Duque, com o Dr. Maia? Claro. E aí eu morava do lado ali. E aí a gente tinha uma relação muito grande. Então o Giba conhece ele desde piá. Eu digo, tu me respeita, aí tu é xerife, mas tu me respeita. Pegou no colo, César? Tá bem. Grande abraço aí, obrigado pela visita, sucesso para você. Sempre à disposição. Obrigado. A gente vai para um rápido intervalo e volta aí com mais informações aqui no Jornal da Hits. Fica aí, tá? Fica aí porque tem muita informação. A gente traz aí os comentários também aqui no Jornal da Hits. Fica aí. Você, bem informado. Jornal da Hits.